frente. O principal alicerce a ser combatido é o medo e a passividade. Fala comigo, medo e passividade. Medo não precisa nem explicar. Passividade, o que é, gente? Passividade é quando você não reage diante de uma situação e você absorve aquela negatividade, aquelas críticas, aquele bullying, aquele assédio, aquela coisa, você joga para dentro aquelas coisas ruins que você está recebendo de fora, através de pessoas, circunstâncias e situações assim. Tá bom? Mesmo que não está aceitando, né? Mesmo que por dentro você não aceite, mas se você está absorvendo aquilo, você não reage de maneira proativa, né? Colocando limites nas pessoas, dizendo, olha, eu não sou assim, se posicionando, mas absorvendo aquela crítica, aquela negatividade, aquela coisa absurda, aquele sobrepeso, aquele estresse, né? Aquelas coisas terríveis que ou as pessoas ou as circunstâncias tentam de alguma maneira jogar sobre nós, ou até o próprio diabo, através de pensamentos equivocados, que é o que a Bíblia chama de sofismas, né? A pessoa acaba se tornando passiva. Passividade, tá? Que é também um erro crônico. Tanto a violência e a reatividade, no sentido de uma reação desequilibrada, violenta e errada, como também, por outro lado, a passividade é equivocada. E o que Deus espera de nós? A proatividade. O que é a proatividade? É um posicionamento mediante a Bíblia, mediante a fé. É uma reação equilibrada, moderada, madura, diante dos desafios e dos problemas da vida. Amém? Amém. Quem vai fazer isso na sua vida aí? Levanta a mão. Fala assim, Deus não quer que eu seja nem passivo, nem reativo, mas sim proativo, através da minha fé. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, a pessoa então precisa se reeducar no sentido de superar isso em Deus. Olha o segredo aqui. Não é uma recuperação humanista, não é uma recuperação baseada na sua força, na sua inteligência, na sua potência, nada disso. É nova era. Pensamento positivo é coisa da nova era. Nós estamos falando de superação em Deus. A fonte de poder aqui não é o homem, muito menos os demônios, as três fontes de poder, e a correta é o poder de Deus. Fala comigo, superação em Deus. E como é que a gente faz isso? Está aqui, enfrentando os respectivos abusos e traumas. A gente tem que enfrentar. Não adianta você querer fugir de um problema. O problema precisa ser encarado, enfrentado. O gigante tem que cair por terra. Não posso fugir do gigante, eu não posso fugir do problema, senão o problema vai me pegar ali na frente de novo. Eu tenho que encarar os problemas na maturidade, na graça e na bênção do Senhor. Como nós falamos no começo, fé é enfrentar a realidade com as lentes de Deus. Vamos repetir? Fé é enfrentar a realidade com as lentes de Deus. Tremenda essa frase, hein? Então, lembre-se disso. Então, a vontade de mudar vem muitas vezes pelo empoderamento da verdade que nos move da passividade. Nos tira, através da verdade de Deus, através da palavra. A palavra, e nós reagindo através dela, nós saímos desse estado chamado passividade. Ok? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Sintoma 10. Rapidinho ali. Períodos da memória da infância apagados e tendência ao surto. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. É um sintoma também de mal além de ser um problema psicoemocional, né? Tanto o surto, que é a insanidade, como o surto é aquele momento de loucura que as pessoas têm. Surtou, endoidou. Como também períodos de memória da infância apagados também é um problema. A gente precisa encarar isso, tá? Este é um aprofundamento do sintoma anterior. Qual é o sintoma anterior? Insanidade, colapsos mentais crônicos ou cíclicos. Então a pessoa, devido aos abusos às vezes sofridos e a fuga de fortes rejeições,
Essas rejeições aconteceram onde? Na infância, na adolescência, na pré-adolescência, na juventude. E o diabo é sujo, gente. Ele faz isso lá atrás. Para quê? Para prejudicar todo o seu futuro como pessoa. O diabo é terrível, tá? Então, abusos sofridos, fuga de fortes rejeições, isso deleta, né, aquele período da onde? Da memória. É um sistema de proteção, né? A própria mente acaba tentando te proteger daquilo que aconteceu no passado e apaga aquele fato da memória. A pessoa não se lembra de determinados anos de vida. Vocês estão entendendo, gente? Amém? Pastor, tirando aquele livro da Paredes do meu coração. Sim. Fala sobre isso aqui, tá? Normalmente isso está relacionado com abusos sexuais prolongados, por exemplo, né? Envolvendo principalmente incesto por parte do pai, ou por parte da mãe, por parte de um tio, né? De um avô, de uma avó, coisa assim. Todo esse sofrimento acaba sendo superado, entre aspas, porque não é superado, é só, né, uma memória apagada, ativando-se de um mecanismo de defesa baseado em uma autoamnésia. O que é autoamnésia? Você mesmo vem e apaga a sua memória. Entendeu? É um dispositivo de defesa psíquica da pessoa. Eu não quero lembrar desse fato, porque esse fato foi horrível para mim. Então é ruim. Porque ela precisa processar isso, ela precisa encarar essa realidade e superá-la. Os psicólogos chamam de ressignificar. É quando você trata aquela memória ferida em Deus, no caso nós crentes, né? A gente lembra daquela memória, traz para cá, encara essa realidade e em Deus a gente enfrenta esse problema e dá um novo significado a ele em Deus. Supera em Deus através da ação do Espírito Santo na nossa memória ferida, na nossa alma ferida. Entendeu? É o que os psicólogos, né, na linguagem científica, psicológica, é chamado de dar um ressignificado novo à vida. Tá bom? Ressignificar a vida. Então vamos lá. A pessoa simplesmente então foge dessa situação. É uma fuga, tá? Por quê? Porque essa situação é insuportável, jogando toda essa vergonha e dor para debaixo do tapete da... Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui, o Veredas Antigas, a gente trata com essa situação aqui. Tem um curso do Veredas Antigas chamado Vencendo a Ira. Por exemplo, toda pessoa que tem uma ira descontrolada, quer dizer, toda não, porque nunca é toda, né? A gente pode generalizar, mas muitos casos de ira descontrolada acontecem na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa passou por um momento de vergonha na infância ou na sua juventude. Aquilo gerou uma raiva, um ódio, uma ira que ficou guardada dentro do coração dela. Entendeu? Por quê? Porque aquela situação de vergonha gera uma culpa. Essa culpa não é processada dentro da pessoa corretamente em Deus, não é tratada. E aí essa culpa não processada corretamente se torna uma ira descontrolada. Vocês estão entendendo? Então uma situação de vergonha na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, pode sim gerar culpa mal processada que gera ira descontrolada. Entenderam, gente? Amém? Amém. Então vamos voltar para cá. Né? Essa situação de vergonha, de dor, que foi jogada para debaixo do tapete da alma da pessoa. Então é comum, né, quando ao tentar lidar com uma situação, a pessoa produz um surto. O que é esse surto? Pode ser uma ira descontrolada, por exemplo. Né? O cara está no trânsito, de repente bateu o carro lá, ele surtou lá no trânsito. Pô, mas calma, é só um carro que bateu, vamos sentar aqui, vamos conversar. Né? Eu já vi muito isso aqui. A pessoa surtar.
Deus pega que a arma. É um gatilho, exatamente. A gente pega a arma e mata o cara. É muito comum isso. Crimes passionais também, né? Que é crimes, situações afetivas, amorosas. São situações de surto, descontrole, loucura, insanidade. Muitas pessoas que são usuários também, eles têm essa crise de surto, né? Sim, mas daí é outra questão, né? Claro que tem coisas mal resolvidas contra a natureza da pessoa, contra a identidade da pessoa, que leva ela à compulsão, que é a droga, a drogadição, o alcoolismo, as drogas psicotrópicas, os remédios, às vezes alguns de tarja preta, que geram, não estou dizendo que todos, tá? Tem remédios de tarja preta que são necessários para o controle da sua vida, mas tem alguns remédios que geram compulsões, que geram dependência, e tem as drogas, né, ilícitas, que nem se fala. Hoje mesmo está vendo na televisão um rapaz que pegou, foi cobrar um dinheiro que a esposa, a mulher dele, a amante, sei lá, devia para ele, foi para casa para pegar o dinheiro da mulher, a mulher não tinha, porque estava desempregada, e queria enforcar a criança, um bebê de 9 meses. Olha só que loucura. Que não tem nada a ver com a história, e ainda bateu na filhinha de 9 anos e espancou a mulher. E depois pegaram o cara lá na boca de fumo, estava fumando lá com outros caras que também estavam drogados e tal, papapá. Quer dizer, olha que loucura, olha que doideira isso aqui, né? Surto doido. Então a droga piora ainda mais a situação das pessoas com relação a isso, tá bom? Vamos voltar para cá. Então é comum, quando ao tentar lidar com a situação, a pessoa produzir um surto, ou seja, a pessoa prefere surtar ao invés de enfrentar todo esse sofrimento pelo qual preferiu se anular. Então, na verdade, o surto é um mecanismo de fuga mediante traumas fulminantes, podendo durar até horas e até dias. Por exemplo, os furtos de droga, que a gente foi bem mencionado aqui. Pode durar dias isso aqui, né? Obviamente que por essa porta de fuga, muitos espíritos malignos também agem e podem atuar na situação da vida da pessoa. Aqui, o psicoemocional se mistura com o espiritual, ou seja, o psicológico. É que aqui ele trocou o termo, né? Em vez de psicológico, para não confundir com psicologia, ele botou psicoemocional, se confunde com o espiritual. Para terminar aqui, a chave é trabalhar como, gente? Através de um aconselhamento, levando a pessoa a reagir e acreditar que em Deus, e só em Deus, ela pode e deve enfrentar essa memória ferida. Fala comigo, memória ferida. Isso. Muitas vezes o medo de enfrentar a situação é ainda mais nocivo, tóxico, do que a situação em si que a levou a fugir. Será que tem fuga hoje? As pessoas estão fugindo dos problemas? Demais da conta, né? Então, transformando-se ela se tornou mais nocivo, né, do que a situação em si, ou seja, a memória ferida, que levou a pessoa a fugir, transformando-se numa verdadeira prisão espiritual. Então, quem é que aprisiona espiritualmente as pessoas? Os demônios, né? E os hospitais psiquiátricos estão cheios de gente assim. Tanto gente com problemas psicológicos, como também gente com problemas espirituais. Alguns são espirituais. Alguns começaram no espiritual e desencadearam no psicoemocional. Ou vice-versa, começou no psicoemocional e desencadeou no espiritual. Então os hospitais psiquiátricos estão cheios de gente assim, sendo inapropriadamente medicados. Então, vocês sabem que isso aqui acontece. Beleza, gente? Vamos parar por aqui. Daí na outra semana a gente termina a página 76. Beleza? Vamos orar. Deus abençoe vocês.